Olá pessoal, eu sou o Thiago Vicente e eu vim aqui contar um pouquinho da minha história do meu 2023 e o como esse ano, principalmente a internet, me salvou. Rapidamente contando, em janeiro, na virada do ano, no exato dia 9 de janeiro, eu sofri um grave acidente de carro com o meu Fusquinha antigo, daqueles brancos. Estava voltando de um hospital com a minha mãe, uma senhorinha de 73 anos, que estava com Covid. E nessa volta, nesse retorno, infelizmente, um carro com vários homens bateram na nossa frente. Na hora eu apaguei, fiquei desacordado. Mas quando eu acordei, por algum milagre eu acordei, porque o carro realmente ficou muito amassado. Eu me percebi com as pernas no meio das ferragens do carro. E quando eu olho ao lado, minha mãe, falecida no meu colo. Eu entrei em desespero, me desmaiei e fui acordando entre idas e vindas até o resgate chegar. Um resgate feito com helicópteros. Então eu, desse ponto em diante, estive consciente todo momento, enquanto cortavam a porta, enquanto tentavam me tirar do meio daquelas ferragens. Como falei agora há pouco, por algum milagre, eu sobrevivi. No mesmo instante, eu parei de olhar para minha mãe, para não ficar com aquela imagem na mente, mas eu já sabia que ela não estava mais ali. E nisso eu fui desmaiando até o momento do resgate final dentro do hospital, isso em Minas Gerais, 3 Pontas, onde eu desmaiei quando tentaram puxar as minhas pernas para poder tirar o raio-x. Eu fiquei numa espécie de coma, porque eu realmente não me recordo do dia 9 ao dia 12, que foi quando eu fiz as cirurgias. Foram uma cirurgia delicada de mais de 8 horas de percurso, 3 cirurgiões, muitas placas, muitas ferragens, mais de 20 pinos nas minhas pernas. E enfim, enquanto isso acontecia, eu desacordado, minha mãe era velada, enfim. E no dia 18, quando eu recebo alta, o meu pai, que também estava internado naquele mesmo hospital, naquela mesma cidade, pelo Covid, também faleceu. Nessa altura do campeonato, por questões de conflitos familiares, os filhos do meu pai ficaram com muita raiva, muitas pessoas me culparam pela situação, inclusive até a própria morte dele, e eu fiquei lá no hospital sem saber para onde ir. Naquele instante eu fiquei desesperado. Contei com os meus amigos, principalmente com o apoio das pessoas que falavam comigo pela internet, porque quando eu acordei, eu ainda estava processando as coisas e precisava de sangue, porque eu tinha perdido muito sangue nesse resgate. Então eu fiz uma campanha assim, apareci nos stories e pedi para as pessoas irem lá naquele hospital fazerem doação de sangue, porque o meu era o O negativo, que é um dos mais raros. E ali foi um primeiro instante que eu vi que a internet era um lugar lindo, porque mais de 30 pessoas foram lá para fazer isso. Consegui sobreviver nessa primeira parte dessa história. Fui impedido de ir para a casa dos meus pais, casa essa em que eu vivia com eles lá e ajudava eles em tudo. Por questões familiares que não vêm ao caso, praticamente fui abandonado. E por sorte, uma tia minha muito querida me acolheu em sua casa numa cidade ao lado. Ela morava em São Paulo e tinha uma casa nessa cidade. E aí nesse instante a minha namorada veio da França para poder me ajudar, que ela estava estudando lá, porque ninguém, além da minha tia, dos meus tios, a tia Lia, o tio Armando, que moravam ali, eram muito amigos da minha mãe, dos meus pais, me acolheram para me ajudar. E assim, nesse instante eu me vi completamente perdido, porque eu tinha perdido tudo. A minha mãe, meu pai, a casa que eu morava de aluguel, com os meus móveis, eu não sabia o que ia acontecer, e era na roça, eu não conseguiria ir para aquele lugar. Então eu tomei uma decisão de vender tudo que eu tinha, que por sorte eu consegui vender tudo para uma pessoa só, para poder ter alguma renda para poder, enfim, custear os tratamentos que viriam, que eu saberia que iam ser bem longos e bem caros. Por sorte, a maior parte dos tratamentos foram feitos pelo SUS.
Mas ainda assim, remédios, fisioterapia, etc. por conta. E eu comecei a ficar desesperado. Mesmo naquela situação, eu tentava trabalhar e não conseguia. Eu tinha que resolver coisas do tipo tirar carro da garagem, lá da garagem do estacionamento, porque ele foi apreendido. Diversas coisas que ainda me assombram. Mas, com tudo que eu aprendi com a mamãe, com a minha irmã, porque coincidentemente, há 2 anos atrás, a minha irmã, minha melhor amiga, morreu também num acidente de carro com seu marido, vindo de São Paulo para Minas Gerais para visitar minha mãe. Então, desde então, minha mãe estava muito deprimida e eu resolvi ficar do ladinho dela para tentar fazer o melhor que eu podia, mas ela estava cada vez mais triste. E eu, consequentemente, porque eu não sabia o que fazer, então eu tentei fazer o melhor que eu pude. E nesse período eu fui aceitando a ajuda de quem quisesse me ajudar, porque eu não podia ser orgulhoso em dizer não. Então nessa eu tomei uma atitude com muita vergonha, mas com muita sinceridade, de vir aqui na internet e pedir ajuda. Contar a minha história, gravar uns stories, fazer uma campanha mesmo no Rios para os meus seguidores, para que eles me ajudassem de forma financeira, porque eu já não sabia o que fazer, porque eu não conseguia agendar a data de perícia no INSS por questões burocráticas. Não tinha ninguém para me ajudar. O inventário já começou a rolar, inventário esse que só me dá dor de cabeça, porque são poucos bens que meus pais têm, mas vocês sabem como é que são inventários de família. Bem complexos, porque no nosso caso mexe com histórias de 50 anos atrás. E eu precisei tomar algumas atitudes mais duras para poder viver, mas ainda assim não consegui. Tentei entrar mais na casa dos meus pais depois, porque fiquei desesperado, precisei sair da casa da minha tia, não consegui. Mas pela corrente de amor que foi feita aqui, nessa campanha, eu consegui receber uma quantia que foi suficiente para poder passar esses primeiros 6 meses de vida até as coisas começarem a se organizar. Queria eu que a história tivesse parado aí, mas tudo de ruim que infelizmente podia acontecer, aconteceu. Eu tive uma osteomielite, uma infecção interna no osso muito grave, em que eu já estava começando a dar alguns passos sem ajuda, com as placas nas pernas, apesar das dores. Eu precisei recomeçar todo o processo. Tive infecção, tive bactérias ultra resistentes que nenhum remédio poderia resolver. Precisou-se fazer mais uma cirurgia para tirar todas as placas das minhas pernas. E aí me foi colocado essa belezurinha aqui, ó, a famosa gaiola, que é o Elizarov, porque o meu osso não estava colando. E a pedra esquerda, por muito pouquinho, eles ficaram com dó de mim e não colocaram. Falaram: Ti, a gente não vai pôr, mas torce pra que não precisa. E aí eu rezei e pedi pra mamãe ajuda. Nisso eu peguei uma infecção, né, como falei, hospitalar, com bactérias ultra resistentes, que não tinham remédios para poder sarar. E era um tratamento que era a partir de 3 a 6 meses, com possivelmente remédios que talvez dariam certo ou não. Nessa eu já tinha perdido, né, 10, 15 quilos, massa, tudo, sem movimento. Eu voltei para estaca zero. E perdi já as minhas veias, porque já não dava para passar nenhum antibiótico, gastrite, tudo. Eles colocaram um acesso no pescoço. E nisso eu já tinha me mudado para Três Pontas com o dinheiro que eu arrecadei através dessa campanha, para poder pelo menos sobreviver. Eu passei mais dias no hospital do que na casa em si, mas pelo menos era um teto para minha namorada, enfim, para ela poder descansar, se restabelecer e as coisas serem mais fáceis para mim, porque pela distância, locomoção, pela ausência de carro, pela ausência de ajuda, e não podia contar com ninguém, né, com os parentes no sentido irmãos. Enfim,
fui transferido para um outro hospital menor, em outra cidade chamada Boa Esperança. Eu descobri chegando lá que pacientes terminais eram mandados para lá para poder simplesmente serem entregues ao fim. Quando eu descobri, fiquei desesperado e disse: não, eu não sobrevivi para isso. Foi quando, isolado num quarto fechado, branco, eu apareci nas telas de novo, lançando meu livrinho de colorir, pedindo ajuda, mas dessa vez não financeira, mas uma ajuda para me colorir, porque eu já não estava aguentando, já estava querendo desistir. Eu já tomava remédios psiquiátricos, fui taxado de louco, de birrento, mas ali, estava ali, lutando todos os dias com a flor do meu lado, que é a minha namorada. E aí, com a ajuda da internet, mais uma vez, muitas pessoas compraram esse livrinho, que era um valor simbólico, R$16. Mas elas, mais importante, elas começaram a colorir o time. E eu fiquei tão emocionado, tão grato, junto com as minhas orações, que encontrei força onde não tinha para me colorir. Em um mês, na véspera do aniversário da minha mãe, eu tive alta. Eu pedi aos céus, por favor, eu não quero passar o aniversário da mamãe aqui. E aí, na véspera, eu tive vários anjinhos que me ajudaram. Eu saí e fui lá fazer minha homenagem à mamãe. Nesse meio tempo, com o dinheiro do seguro que eu recebi da vida dela, que era pouco mais de R$9.000. Eu comprei o túmulo dela, coisa essa que ninguém tinha feito, e mandei fazer um jardim de lavanda em homenagem a ela, porque era a nossa flor favorita. E no dia do aniversário, né, dela, eu estava lá no túmulo, plantando, mesmo com a perna desse jeito, na cadeira de roda, plantando as lavandas para que eu passasse por esse ritual de perda, que é muito difícil, mas hoje eu entendo que é necessário. Porque eu não pude ir da minha irmã, por outros motivos que não vêm ao caso, do meu pai, enfim. E ali eu tomei uma decisão de vir aqui para João Pessoa, uma cidade maior, para poder procurar ajuda e uma equipe mais experiente. Cheguei aqui, mal cheguei, já fui internado novamente para fazer mais um procedimento. Então, nesse vai e vem, eu volto a andar, volto para a cadeira de rodas, volto. Fiz o último procedimento de recortar basicamente um pedaço do osso, fazer o transporte ósseo, que é a gaiola aqui, o Elisaro. E agora eu estou no momento em que as coisas estão um pouco mais calmas. Sigo fazendo fisioterapia, tratamento, a maior parte no SUS. E os que são pagos eu continuo ainda com um pouquinho da reserva financeira que eu consegui fazer através das doações dos meus seguidores, dos meus amigos virtuais, que eu faço questão de querer conhecer cada um deles um dia, quando puder, para poder continuar essa missão, que é simplesmente viver a minha vida, colorir, levar essa mensagem de esperança e paz para todos. A véspera desse dia caótico tá chegando, mas hoje finalmente eu entendi no leito do hospital, na 7ª e última internação, porque coisas aconteceram nesse meio tempo, mas foram facilmente corrigidas. O osso saiu de novo para fora, eu fui lá de novo, mais uma vez operado, e lá sozinho, chorando, eu entendi que mamãe queria que eu me transformasse no homem incrível que eu me transformei, nessa fortaleza que ninguém vai destruir, e que eu tenho uma missão, sim, de levar cor por aí, e que eu vou levar e vou fazer isso a qualquer custo, nem que seja aqui na internet, coisa essa que eu já faço com muita alegria, com as minhas postagens, com a minha vida, com a minha força, com as minhas cores, com a minha vontade de viver, que foi uma das maiores coisas que aconteceram. Mesmo quando eu quase cheguei lá na beirinha, a minha vontade de viver sempre foi maior, porque eu queria que todos pudessem sentir aquela gratidão por estar vivo que eu estou sentindo nesse exato momento.
mas sei reconhecer que nem todos querem ou desejam ou conseguem sentir isso. Mas a internet é um lugar que sim, tem amor e afeto, e que sim, me abraçou de uma maneira absurda. E hoje, eu sigo com ela, junto todos esses seguidores que eu chamo de amigos, todas as pessoas que não estão na internet, para continuar me fortalecendo e transformar essas lágrimas em cores. Ainda tem muito por vir, eu sei. Tô começando a dar novos passinhos agora de novo. Mas eu sei que isso é temporário. E de que a minha história é só mais uma história. Mas que a essência é a mesma de todos. Todo mundo quer se sentir amado. Todo mundo quer se sentir feliz. E se eu posso dizer algo, o que eu quero dizer é simples. Tenham esperança e fé. Acreditem em seus sonhos. E peçam ajuda.